E aí, galerinha, estamos de volta para responder mais uma questão, dessa vez uma questão de simulado zero do Bernoulli, do ano 2026. Vamos lá. Astrônomos capturaram o momento em que o meteorito de 400 kg se chocou com a Lua. A colisão foi tão forte que o flash pôde ser visto da Terra a olho nu. Segundo o astrônomo José Madiedo, esse nome aí, que lidera o projeto da Universidade de Huelva, o meteorito viajava a 54 mil km por hora. E o tipo de impacto, que acontece dezenas de vezes por dia, dura apenas uma fração de segundos. Considerando que a duração do impacto foi de 0,3 segundos, a força média exercida pelo meteorito sobre a Lua foi de... Galera, vamos lá. Nós podemos fazer essa questão aqui de duas maneiras. Nós podemos aplicar a segunda lei de Newton ou aplicando aqui o teorema do impulso, tá bom? Então vamos analisar qual vai ser a melhor maneira. Na verdade, vamos fazer as duas, aí vocês escolhem qual que vocês acham melhor, certo? Então, ó, nós vamos ter aqui o tempo de impacto. Vamos pegar as informações. O tempo de impacto vai ser de 0,3 segundos, tá bom? A velocidade com que o asteroide está, ou o meteorito está, é 54 mil km por hora. Então, essa que é a velocidade inicial, 54 mil, ou seja, 54 vezes 10 a terceira quilômetros por hora. Galera, e a velocidade final é justamente a velocidade quando ele tem esse impacto, tá bom? E essa velocidade final vai ser quanto? Vai ser zero. Então, nós já temos velocidade inicial e velocidade final, tá bom? Aí ele quer saber aí a força média exercida pelo meteorito sobre a Lua. Galera, nós sabemos que a massa do meteorito vai ser de quanto? 400 kg. Então, nós podemos aplicar aqui simplesmente a segunda lei de Newton. Antes de aplicar a segunda lei de Newton, observem que vamos tentar deixar tudo aqui no sistema internacional. A velocidade inicial não está no sistema internacional, só dividir aqui por 3,6. Quando a gente dividir, 54 dividido por 3,6 fica 15 vezes 10 a terceira metros por segundo. Então, essa que é a nossa velocidade inicial, tá bom? Agora, só aplicar aqui a nossa segunda lei de Newton. A força resultante vai ser igual a massa vezes aceleração. Então, a força resultante vai ser a massa... Galera, quanto é a massa aí? A massa vai ser de 400 kg. Vezes a aceleração. Lembrem que a aceleração vai ser o quê? A aceleração vai ser uma variação de velocidade dividido pelo intervalo de tempo, tá bom? Então, quando a gente fizer aqui a variação de velocidade, aqui, ó, lembra, aceleração é variação de velocidade sobre o intervalo de tempo. Então, quando a gente fizer a variação de velocidade aqui, ó, vai ficar 400 vezes a variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. Então, ó, quando a gente fizer isso aqui, cadê? A variação de velocidade. Pessoal, aqui eu vou colocar em módulo, tá bom? Essa variação de velocidade, beleza? Quando a gente fez a variação de velocidade, 15 vezes 10 a terceira, menos 0, ou o contrário, tanto faz, vai ficar o próprio 15 vezes 10 a terceira. Ah, Lucas, por que vai ser em módulo mesmo? Porque aqui eu quero só saber o módulo da força, tá bom? Exercida. O sinal de negativo aqui, porque aqui vai ficar negativo, é só para dizer o sentido. O sentido aqui não vai importar, só quer saber a força de impacto, tá bom? Então eu vou colocar em módulo. Dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo aí, ó, foi de 0,3 segundos. Galera, 0,3 segundos é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 1. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 1. Só observar aqui, ó. Quando eu boto 0,3 segundos para transformar isso em notação científica, eu movo a vírgula para a direita, uma casa. Quando eu movo para a direita, então aqui, ó, moveu para a direita, vai diminuir no expoente. Diminuir quanto? 1 no expoente, tá bom? Então, essa que é a nossa resposta. Aí, observe que eu posso cortar aqui, ó, 15 dividido por 3. Então, a nossa força resultante sobre a Lua vai ser 400 vezes 5 vezes. Agora, ó, divisão de mesma base. Divisão de mesma base, a gente faz o quê? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, aqui vai ficar 3 menos 1, tá bom? Então, ó, a força resultante aqui vai ficar 400 vezes 5, dá exatamente igual a 2.000. Aqui fica 2.000 vezes 10 elevado. Menos com menos dá mais. Então, fica 3 mais 1, ou seja, 4. Então, essa é a nossa resposta. Se vocês olharem nas alternativas, ele deixou em notação científica. Então, vamos deixar aqui também em notação científica. Então, a força resultante vai ser... Eu vou mover a vírgula aqui, ó, 3 casas decimais para a esquerda. Quando eu movo para a esquerda, a vírgula faz o quê? Aumenta ou diminui? Ou, perdão, o expoente. Na anotação, quando eu movo para a esquerda, aumenta no expoente. Quando eu movo para a direita, diminui. No nosso caso aqui, eu movi para a esquerda. Eu movi quantas vezes?
3 vezes, né? Se eu mover 3 vezes, então aqui ó, no expoente eu vou adicionar mais 3. Com isso, nossa força resultante vai ficar 2 vezes 10 elevado a 7 newtons. Então, essa que é a nossa resposta, tá bom? 2 vezes 10 elevado a 7, ou seja, gabarito da questão é exatamente a letra D. Beleza, pessoal? Tranquilo? De boa? Lembrando, a gente poderia também ter resolvido aí, ó, aplicando o teorema do impulso. O teorema do impulso vai dizer o quê, ó? Que o impulso, ele vai ser igual a quem? A variação da quantidade de movimento, tá bom? Aí nós vamos saber aqui que o impulso, como é que eu calculo o impulso? É a força vezes o intervalo de tempo igual a variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, certo? Então aqui, ó, vai ficar com quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento final é zero, porque é quando o asteroide ele bate e para, tá bom? Então a velocidade final é zero, então a quantidade de movimento final é zero. Ou seja, a força vai ficar menos a quantidade de movimento inicial. E como é que eu calculo mesmo a quantidade de movimento? Vou calcular a quantidade de movimento ó, fazendo a massa vezes a velocidade. Vezes a velocidade, certo? Essa aqui é a velocidade inicial. Aí quando a gente fizer isso aqui, ó, intervalo de tempo está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então fica massa vezes velocidade inicial dividido pelo intervalo de tempo. Aqui, ó, fica menos. Pessoal, esse sinal fica menos só para dizer o quê? O sentido da aplicação da força. Como é que eu quero saber só um módulo, tá bom? A força média, ou seja, um módulo. Então, esse sinal negativo aqui não vai importar nesse nosso caso, tá bom? Que é só para dizer o sentido. Então, eu posso colocar essa quantidade de movimento em módulo. Quando eu colocar em módulo, ó, fica isso aqui. Tranquilo? Aí é só substituir os valores e a gente chega na mesma resposta. Portanto, gabarito da questão, letra D.